Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Este é o seu canal para as construções ecológicas. Eu sou o engenheiro Aguinaldo Veronese. No último vídeo nós passamos aí uma forma de avaliar a qualidade dos tijolos ecológicos. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas dicas caso vocês avaliem os tijolos e encontrem alguns problemas nesses tijolos, como que a gente pode resolver esses problemas. Como a gente tem um público bastante heterogêneo, né? Tem pessoal que está começando a fabricar tijolos, tem pessoal que pretende iniciar a produção de tijolos, outros que pretendem construir ou já estão construindo. Então a gente vai tentar passar diversas dicas aí para ajudar vocês. Espero que vocês gostem, né? Não deixem de dar o seu like aí, compartilhar o nosso vídeo. Graças a Deus nosso canal está crescendo. Muito obrigado a vocês por esse crescimento. Bom, nós vimos no vídeo anterior então que são basicamente 3 avaliações que a norma pede para a gente fazer no tijolo, né? Então, se você fez a avaliação lá e encontrou problemas de resistência no tijolo, ou seja, o tijolo está quebrando com facilidade, está esfarelando, assim ó, se você tem um lote desse tijolo, primeiro conselho, tá? Se você fabrica o tijolo, né, fabricou um lote lá e está com problema de resistência, a minha sugestão é que você não comercialize esses tijolos, tá? Por várias questões, né? Tem a questão da segurança, né? Tem a questão de você ter uma série de problemas com o cliente que vai ficar muito insatisfeito, né? Obviamente, você tem um gasto enorme com frete para levar esse tijolo, eventualmente o cliente vai devolver, tem outro gasto para trazer de volta o tijolo. Então assim, avaliou o tijolo, está com problema de resistência, não comercialize, mesmo que seja num preço mais baixo, só vai trazer dores de cabeça, tanto para você que está vendendo como para quem está comprando também. Assim, não tem muito o que fazer com o tijolo que está com problema de resistência, né? O que causa, quais as causas desse problema? Tem várias causas, mas assim, provavelmente é problema no solo, né? É uma das causas principais. O equilíbrio aí de areia e argila, tá? Eu costumo trabalhar com argila em torno de 60% é o ideal, né? Mas você pode trabalhar em uma faixa de 50 até 70% de areia, né, na composição do solo. E assim, o interessante é que você tenha um espectro granulométrico bem amplo, tá? Quanto mais variação nos grãos da areia, melhor. Desde grãos mais finos até os grãos médios na areia. E aí isso dá uma resistência maior no tijolo, tá? Bem maior do que você ter só uma areia fina, por exemplo, no tijolo, quando você faz a avaliação do solo lá. E é claro, o traço do cimento, né? Então o traço pode variar aí até de 7:1 até 11:1, né? A gente sempre trabalhou aí na faixa de 8:1, 7:1, 8:1, para ter um tijolo mais resistente, né? Mas você pode, dependendo da composição do seu solo, você pode variar. Outra problema que pode estar ocorrendo, falta de pressão, né, na compactação, também pode, né, o tijolo não está compactando bem, então pode vir a ter problema de resistência. Basicamente são esses problemas aí. Se o tijolo tem uma resistência inicial boa e depois de um tempo ele começa a quebrar, esfarelar, aí já é um outro problema, aí já algum composto orgânico presente no solo, ou o tipo da areia presente no solo também é uma areia quebradiça, né, que ela esfarela, então ela não dá resistência no tijolo. Tem essas possibilidades aí. Muito bem. Com relação à absorção de água, é um fator importante, porque assim, se o tijolo ele for muito impermeável, ou seja, você tiver uma absorção de água muito baixa, como algumas pessoas já me sugeriram, já vi pessoal comentando sobre isso, né? Você colocar um aditivo para que o tijolo já saia impermeabilizado, né? Por um lado é interessante, por outro, quando o tijolo não tem absorção de água ou a absorção de água é muito baixa, aí você não tem aderência de outros materiais para o acabamento. Então, por exemplo, se você quiser revestir com azulejo a face do tijolo, ele não vai dar aderência, ele vai descolar,
né? Por não ter essa absorção de água. Então essa porcentagem aí de absorção de água aí, a partir aí de 7 até 15% é o ideal, né? A norma fala até 20, 22%, né? Dependendo se for na média ou individual. Mas essa absorção de água é importante, tá? E assim, se tiver uma absorção de água acima do limite da norma, é sinal que no processo de produção talvez não houve uma boa compactação, né? Então tem muitos espaços entre os grãos ali de areia, né? De argila. Então por isso que ele está tendo muita absorção de água. Aí tem que dar uma avaliada aí, ver o tipo de material que você está utilizando e se a compactação aí está pelo menos no mínimo aí tem que ser de 6 toneladas, né, para ter um tijolo de qualidade, tá? Bom, nessas dois parâmetros aí, como eu disse, não tem muito o que fazer. Aí a gente vai se concentrar nas dicas agora com relação à parte dimensional, que a gente gastou um tempo, a gente elaborou até uma planilha para fazer esse controle dimensional. Por que é tão importante essa parte dimensional no tijolo? Porque a gente trabalha aqui com aquele conceito de junta seca, né? Eu não tenho massa fazendo correção de nível dos tijolos. Então, quanto mais perfeito tiver a minha altura de tijolo, mais facilidade eu tenho na construção, mais qualidade eu consigo manter as linhas retas, né? Sem aquelas ondulações que fica muito feio, né? A parede quando tem aquelas ondulações, você olha de perfil assim, não fica legal, né? Quanto mais reto, né, fica o acabamento é outro, né, fica um acabamento muito melhor. Então, na parte dimensional, digamos que você fez a avaliação dimensional lá e constatou que o seu tijolo ele tem uma falta de paralelismo nele, ou seja, eu tenho um lado dele maior, outro lado menor. Eu fiz até um risco aqui para tentar mostrar isso. Digamos que esse lado aqui esteja menor. Bom, na parte de produção, basicamente é a regulagem da máquina, né? O ideal é que você sempre esteja conferindo essas medidas, né? Na medida que você vai produzindo lá, você vai conferindo essas medidas para ver se não tem variação. Muitas vezes é um parafuso que se solta, né? Um stop lá da máquina que se solta, muda a regulagem, então tem que ficar atento. Uma outra situação, em máquinas manuais que o carregamento da matéria-prima vem nesse sentido do tijolo, muitas vezes ele carrega mais de material de um lado do que do outro. E aí quando faz a compactação, ele força e dá essa diferença de desnível. Então procurar observar, né, se o material tem que cair de preferência de uma maneira bem uniforme no molde, para quando ele fizer a prensagem, aí sim ele ter mais uniformidade na medida. Então você tem um lote de tijolos lá que estão apresentando essa falta de paralelismo. Uma dica, tá, para vocês aí seria o seguinte: tentar identificar no tijolo alguma marca do molde. Então pode ser às vezes um pino, um parafuso que deixou uma marca no tijolo, para você identificar qual lado do tijolo está maior e menor. E fazendo essa identificação, procurar trabalhar as fiadas da obra sempre no mesmo sentido. Então você vai intercalando as fiadas. Por exemplo, faz toda a fiada nesse sentido com o lado menor do tijolo nessa direção, então faz a fiada todinha sempre mantendo a mesma posição, não misturando essas diferenças de altura. E na fiada seguinte, na próxima fiada, você inverte esse lado e aí coloca o lado menor para esse lado aqui. Dessa forma, claro, dá mais trabalho, mas você consegue amenizar o problema, tá? Se você tem um problema de falta de paralelismo nesse sentido, que pode ocorrer também, da mesma forma, procure identificar e trabalhe aí uma fiada num sentido, outra fiada no outro sentido, tá? Isso faz com que evite, né, um pouco pelo menos, evite as ondulações na parede. Conforme vai subindo a parede, essas ondulações elas se propagam e tem a tendência de aumentar. Então dessa forma você consegue amenizar um pouquinho. Bom, uma outra situação. Eu tenho um lote de tijolos e tem uma variação muito grande de altura entre eles. Então, por exemplo, né, eu tenho um tijolo lá que está medindo 69 milímetros, o outro 70,5 milímetros, outro 71.
E aí você tem um lote que varia bastante as medidas dos tijolos. E o tijolo já está na obra, enfim, você vai utilizar esse tijolo. Uma forma de amenizar o problema é o seguinte: você procura medir e separar esses tijolos. Dá trabalho também, mas é uma forma de amenizar o problema. Então você separa, por exemplo, em 3 lotes. Eu tenho um lote 1 que varia de 69 até 69,5, por exemplo. Eu tenho um segundo lote, separa ele, varia de 69,5 até 70,5. E um terceiro lote que varia de 70,5 até 71. E aí você vai trabalhando as fiadas sem misturar esses lotes. Eu faço uma fiada inteira na obra com esse primeiro lote. A próxima fiada eu posso utilizar o lote do meio aqui, que está variando lá de 69,5 até 70,5. E aí na terceira fiada eu utilizo o terceiro lote, que está um pouquinho com uma espessura maior, de 70,5. Com isso eu evito também as ondulações na parede, eu consigo manter mais uniforme, né? Então assim, o ideal, se você conseguir trabalhar aí com tijolo premium, né, que tem uma variação aí, pelo menos na nossa planilha lá, a gente colocou com uma classificação aí do premium, aí uma variação de 0,4 milímetros, né, de mais ou menos 0,2 milímetros. É o ideal, a obra flui com mais facilidade, né, não precisa ficar lá tendo que lixar tijolo, acertar, corrigir para deixar nivelado, a obra flui com mais facilidade. Mas se você já tem esse lote de tijolo, né, e precisa utilizar ele, é uma forma de você amenizar esse problema. Tá legal? Vamos lá, aqui dicas mais que a gente pode passar para vocês aí na parte dimensional. Bom, uma dica aí muito interessante, tá? Se vocês observarem esse tijolo, ele tem aqui no centro dele, ó, um rebaixo, tá? Ele tem um pequeno rebaixo aqui em torno de 1 milímetro, 1,2 milímetros, tá? E por que desse rebaixo? O tijolo normalmente ele tem uma tendência, quando você vai fazer o assentamento lá, quando você tem uma pequena variação, ele tem uma tendência de ter esse efeito gangorra aqui, ó. E quando ele tem essa variação com efeito gangorra, e você levanta a parede, tem uma tendência de fissurar esse tijolo, né? Porque ele não fica bem assentado, então tem a tendência de fissurar ele. E tem uma tendência também de contribuir para você ter as ondulações na parede. Então, através desse rebaixo, você evita de ter que ficar raspando o tijolo e o assentamento dele se dá de uma forma mais natural e fica mais adequado. Então você que está produzindo tijolos, é uma dica aí, né, que você pode implementar, pode mandar fazer, né, uma chapinha, colocar no molde lá e você vai ter uma qualidade maior aí no seu tijolo, né? Que eu comentei com vocês aí, né, de não comercializar o tijolo lá que está com problema na resistência. Eu me lembrei agora, um outro problema, né, além dos problemas de segurança, de ter um cliente descontente, etc., evita acabar denegrindo a imagem do produto no mercado, né? Porque tem muitas pessoas aí que não conhecem o tijolo, aí tem uma primeira experiência com tijolo de baixa qualidade, que está quebrando lá, está esfarelando, ele começa a generalizar o produto, né? Achar que todo tijolo ecológico é igual, é dessa forma, e não é. Tem muitos fabricantes aí no mercado com tijolos de excelente qualidade, né? Então eu já vi vídeos aí no YouTube, por exemplo, do tipo tijolo ecológico nunca mais. Por quê? Porque o tijolo começou a quebrar, esfarelar, trincar, né? E eu tenho, para vocês terem uma ideia, eu tenho tijolos que eu produzi aí desde o início, né? Basicamente aí 4 anos, estão aí no tempo tomando sol, chuva, e eles não esfarelam, não quebram, continuam com a mesma resistência, tá? Então, tijolo tendo uma boa qualidade, é um produto aí de alta durabilidade. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas, né? E não deixem aí de deixar o seu like, compartilhar nosso vídeo. No próximo, eu quero ver se no próximo vídeo a gente consegue gravar aí, a gente prometeu num vídeo anterior, que a gente falaria, né, o porquê o tijolo ecológico não é popular, né?
Popular no sentido de ser mais amplamente utilizado, né? Eu acho que a gente, não sei se a gente tem uma estatística disso, mas sei lá, acho que a cada 500 obras, acho que uma é com tijolo ecológico, as outras 499 é o sistema convencional. E aí a gente fala de tantas vantagens em relação ao tijolo ecológico, né? Desde a parte de conforto térmico e acústico, uma obra mais limpa, mais amiga do meio ambiente. Então a gente viu no vídeo lá que ele não é novidade, então não é por falta de novidade. O tijolo já tem aí há décadas, já tem esse sistema construtivo. Aí será que é questão de preço, né? Um produto é muito caro, ele acaba não sendo popular. Mas não é isso também. O tijolo ecológico, se você avaliar o preço unitário do tijolo comparando a área com um tijolo convencional, aí, né? Um tijolo que foi lá queimado nos fornos, um tijolo cerâmico, tem uma diferença grande de preço em relação ao tijolo. Mas no processo como um todo, que você tem toda a economia de cimento, ferro, madeira, areia e etc., a obra acaba ficando aí, as paredes acabam ficando em torno de 20 a 30% mais barato. Então assim, você tem todos os benefícios, né, do tijolo, né, uma série de benefícios que a gente comenta, uma redução de custo, e aí fica a dúvida, né, por que ele não é popular, né? Então vamos ver se na próxima semana aí, nos próximos vídeos, a gente responde essa dúvida para vocês aí, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus!